queria aproveitar então agora fazer um pedido rápido para vocês, então, tá? Eu queria que cada um de vocês escolhesse uma frase de Chico Xavier de grande impacto que a nossa audiência precisaria ouvir. Pode ser uma frase, pode ser um exemplo, um ensinamento, Pensamento. ou um pensamento. Eu queria que vocês, cada um de vocês, escolhesse então uma expressão de Chico Xavier para a gente manifestar agora para a nossa audiência, que é uma mensagem que as pessoas estão precisando ouvir. Vocês podem escolher cada um. Bom, eu fui muito impactado com essa frase dele, quando um dia, falando sobre as dificuldades da vida, as mágoas e os sofrimentos, que ele as teve também, né? Muitas decepções, mas sempre ouvindo os seus instrutores espirituais maiores, dentro desse conhecimento crístico, né? desse norte cristão, ao qual ele sempre se submeteu de boa mente, de boa vontade. Ele vai me dizer o seguinte, que aquela pessoa que alcança a graça de conseguir perdoar aqueles de quem ela quer dizer, aqueles de quem ela recebeu algum mal, né? Algum mal, as pessoas que receberam ingratidões ou malefícios e tudo, né? Aquela pessoa que consegue a graça de saber perdoar no sentimento mais profundo, ela tem as portas dos céus escancaradas para ela. É muito lindo isso. Bonito mesmo. Eu estava pensando aqui, há algumas frases do Chico de que nós gostamos muito, é difícil escolher uma. Eu estou até agora em dúvida entre duas, mas eu acho que eu vou ficar com essa... Fala as duas, então. Vou ficar com essa frase que o Chico trouxe, de que o bem que nós fazemos é o nosso advogado em toda parte. Eu sempre acho que é importante que nós, cristãos, e admitindo cristão, todo aquele que crê, que admite, que reconhece que Jesus é o Cristo, é o Messias tão esperado, é muito importante nós reconhecermos que a palavra, o chamado de Jesus, essa palavra de vida eterna é sobre o amor, sem barreiras. E que quando nós nos dedicamos ao amor, as nossas vidas mudam para melhor. E é por isso que Jesus vai nos dizer que com ele todo jugo é suave, todo fardo é leve. E quando a gente pensa no poder da caridade para transformar as nossas vidas, nós precisamos reconhecer que não existe pré-determinismo para o mal. Então, nós que acreditamos na reencarnação, que olhamos para a Bíblia e percebemos que a Bíblia está cheia de casos de reencarnação, que reconhecemos que o discurso de Jesus apresenta o postulado da reencarnação, nós não podemos jamais cair numa crença limitante de que você fez o mal na vida passada, agora você vai ter que pagar na mesma moeda, sabe? Olho por olho, dente por dente? Não. Com a caridade, nós mudamos a nossa vida, o nosso destino para melhor. E é por isso que, como o Geraldinho trouxe, em Mateus 25, Jesus vai trazer um dos textos mais icônicos, um postulado mesmo, um norte do cristianismo, sendo a caridade. Então, quando a gente pratica caridade, nós mudamos a nossa vida para melhor e nós somos capazes de, se eu estava com um débito difícil, eu posso, pelo poder do amor, transformar esse débito e evoluir pelo amor e não pela dor. Esse é um reconhecimento muito importante que todo cristão tem que fazer, e a gente, quando escuta de Chico Xavier que o bem que nós promovemos é o nosso advogado em toda parte, para finalizar, a gente precisa de dois reconhecimentos importantes. Quando Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, amar é acima de tudo serviço ao próximo, então nós vamos exercitar esse amor amando outras pessoas como nós amamos a nós mesmos, amando como Jesus amou, e essa frase de Emmanuel: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que nós lavramos contra nós mesmos, segundo as leis de ação e reação, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução das penas seja suspensa por tempo indeterminado. Então, quando a gente trabalha no amor, a gente muda a nossa vida e nós somos poupados de muitas dores. Perfeito. Que, em resumo, é o que Jesus disse: a multidão, o amor cobre a multidão dos pecados.
Exatamente. Para Maria. Inclusive, nós temos a revelação no Boa Nova de que essa frase, lá no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, foi dita para Maria Madalena. Para Maria Madalena. Maravilhoso. Estamos felizes, meu querido Sherminator? Estamos muito felizes. Foi um Então, episódio incrível, mais uma vez. Mais uma vez. Desde aquele primeiro episódio histórico, né? A gente sempre mantém um alto nível aqui, né? inesquecível, bonito, né? né? E que depois de um tempo a gente até falou que da possível presença do Chico Xavier aqui. Certamente. Foi uma coisa, assim, até hoje a gente fica emocionado em saber isso, né? E eu até comentei com a Lê, eu falei, mesmo que você tinha conversado com o Geraldinho, eu falei, isso é tão incrível que eu prefiro, a gente guardou, né, para o nosso íntimo, assim, a gente nem expôs isso para o público, e depois de uns meses a gente acabou extravasando essa alegria, né, de ter essa possibilidade de ter um ser tão iluminado aqui presente naquele dia. E que nossos próximos encontros continuem assim, incríveis. Assim seja. Obrigado, queridos. E hoje eu posso dizer que eu senti bem forte essa energia da Mãe Santíssima aqui. Eu me emocionei bastante também aqui durante... Afinal, é o dia dela, né? E é bom que a câmera fica neles, daí a gente pode se emocionar do lado de cá, né? Mas eu senti bastante essa energia mariana, né? Essa energia da Mãe Santíssima. Muito bonito isso. Foi muito bom isso para todos nós hoje, nesse dia. Muito incrível. Então é isso, que venha muito mais, o Paranormal nunca para. Abençoado todos vocês que assistem o Paranormal Experience, gratidão sempre, nós estamos na nossa missão de vida aqui para levar o conhecimento, várias pessoas falando coisas incríveis para melhorar a vida de vocês sempre, porque tem solução, né? Tudo passa, como já disse Chico Xavier, você tem um problema que parece intransponível, vai ter uma solução. Pode ser que não seja nesse tempo e espaço, mas em algum lugar vai solucionar. Então, maravilhoso episódio histórico. Deixa o joinha, é muito importante. E comentem também, porque o YouTube é uma inteligência artificial não tão inteligente ainda e ela precisa que vocês deem bastante joinha para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Não custa nada dar o joinha, é grátis. Você vai lá, aperta e fica legal para todo mundo conhecer o Geraldo, o JP, Guru, o Ale e todas as outras pessoas que falam coisas bacanas também. Conheçam de tudo, porque o céu é o infinito, tem lugar para todas as estrelas brilharem e quem faz o bem merece ter destaque na nova mídia. O YouTube é a televisão mundial, como eu sempre falo. Antes a gente tinha determinadas emissoras, agora estamos aí, né, abertos para o mundo. Isso é muito maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na TV mundial. Ô Guru, eu sei que a gente estava encerrando, mas eu queria só colocar aqui um último esclarecimento para que vocês fizessem isso. Porque sempre que se fala de caridade, existe uma confusão, as pessoas não entendem exatamente, as pessoas acham que caridade é só você doar dinheiro para uma instituição de caridade. As pessoas acham que é isso, porque eu peguei você estava falando sobre caridade, aí eu peguei um comentário aqui, caridade, então as pessoas que fazem coisas ruins e péssimas, tipo lavagem de dinheiro, tráficos e coisas ilegais e péssimas, mas estão doando para a caridade, então elas serão abençoadas? Então, vamos desmistificar de uma vez por todas o que é a caridade, para as pessoas entenderem. Então, a pessoa é má, roubou dinheiro, fez lavagem de dinheiro na política, ou sei lá o quê, ou é tráfico, mas ela está doando para a caridade, ela vai ser abençoada, então, porque caridade é isso. O que é caridade? Vamos lá, só para a gente encerrar esse tópico polêmico. Caridade é amor em ação. Isso. Então, toda atividade sua em que você ou trabalha, ou se dedica, ou tem algum nível de altruísmo, né? De você visitar os enfermos, de você trocar uma palavra com quem está aflito, com quem está numa situação de desespero, de você colocar o seu ouvido para ouvir a pessoa desesperada, não é? Um abraço no momento de aflição, um sorriso para quem está com a cara antonha, fechada, não é? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para aquela pessoa invisível que a maioria das pessoas não vê, uma conversa breve, não é? Uma atenção que se dá a uma pessoa que não tem assim projeção social, que não aparece
na mídia ou não aparece no dia a dia do nosso cotidiano. Algum momento no qual você se dedica para distribuir o que você tem, no sentido de tempo, no sentido de atenção, no sentido de cuidado, De escuta. Uhum. Não é? Até mesmo a distribuição de dinheiro e de recursos materiais. Quer dizer, uma coisa não exclui a outra. O mais importante é o amor que você coloca nessa tarefa. Porque a gente volta lá no início. O amor é a presença de Deus em nós. Eu acho importante fazer esse esclarecimento e de uma forma breve para a gente terminar. Da questão 780 do Livro dos Espíritos, depreende-se o entendimento de que a nossa responsabilidade ela é proporcional ao nosso avanço intelectual. Eu estou dizendo isso porque esse irmão cita o crime de colarinho branco. Não tenha dúvida, as pessoas que tiveram acesso à instrução, elas certamente vão ter que dar conta de uma consciência que se expandiu, porque teve acesso a conhecimento e mesmo assim caiu. E é importante a gente reconhecer, questão 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo na espiritualidade é levado em conta. E quando a gente escuta esse tipo de abordagem, então fez e distribuiu porque queria se desincumbir de alguma responsabilidade, nós precisamos reconhecer que esse é um tipo de ponto de vista muito materialista sobre como funcionam as coisas espirituais. E isso foi muito comum ao longo da história da humanidade no que diz respeito a como a humanidade tocou a religião, tocou a espiritualidade. No sentido de, eu pequei e agora eu vou oferecer um sacrifício. Eu vou comprar a minha libertação. Vou comprar minha libertação. Isso não existe, gente. E aí, para a gente poder entender isso, a gente chegou a tocar nesse assunto hoje, no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus conversa com aquela samaritana, Jesus diz para ela, chegará o dia em que nós não adoraremos a Deus nem neste monte e nem em Jerusalém. Deus é espírito e ele busca aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Então, essa ideia materialista de uma recompensa para se desincumbir não faz sentido. Só depurando as nossas consciências, através da caridade real, nós vamos encontrar a redenção espiritual. E caridade demanda humildade. Por isso que Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, vai dizer que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita deu. Ou seja, o Cristo reconhecendo que nós somos muito medíocres e desvirtuaríamos a caridade, foi na frente e nos ensinou a praticar a caridade. Então, uma pessoa, como ele coloca, que roubou e ainda supostamente fez um ato de caridade público, essa pessoa está muito distante de redenção espiritual. E esse caso que ele colocou, ainda um crime de colarinho branco, no sentido de alguém que teve acesso à instrução, essa consciência está muito mais culpada do que parece. E não há sacrifício material que vai dar conta dessa consciência. Ela vai ter que purgar através daquilo que for a necessidade do próprio espírito para poder encontrar paz, para poder encontrar felicidade real de espírito. Maravilhoso. Então eu concluo esse momento dizendo o quê? Tudo que nós estamos fazendo aqui é caridade. É amor. Não é isso? Amor. Estamos entregando Esse o melhor que podemos. Exato, É caridade. Exato. Caridade material, que é a mais difícil. A caridade imaterial. Imaterial, talvez eu não tenha me expressado bem. A imaterial é a mais difícil, ser humilde, ser amoroso. Acho que como um de vocês dois colocou, o Geraldinho, dar um sorriso para uma pessoa, dar um abraço, sim. escutar as pessoas, dividir o que você tem de conhecimento. Isso é muito mais difícil. Ser generoso. A caridade material, quando ela expressa o orgulho, quando ela é um exercício de orgulho, ela humilha. Ela está longe de caridade, ela é uma humilhação para quem está recebendo. Maravilhoso, agora sim. Perfeito. E tudo isso acontece por quê, meu querido Alexandre Sherminator? Porque o amor nos conecta. Opa. Até a próxima. Mesmo.